Jornal da Região. Portugal venceu o México e ficou em terceiro lugar na Taça das Confederações. A candidata do PSD à Ribeira Brava quer criar um gabinete de apoio ao agricultor. O PS reivindica melhores condições de trabalho para os bombeiros da Calheta. CDU está preocupada com os cabos aéreos de alta tensão nas zonas habitacionais e pede ao Governo que resolva o problema. 88.8 Notícias. A Seleção Nacional venceu o México por 2-1 e conquistou o terceiro lugar na Taça das Confederações. No final da partida, o selecionador, Fernando Santos, disse que o resultado foi justo. Foi um bom jogo, as duas equipas a procurarem ganhar. Também neste jogo só isso fazia sentido, porque ela esteve muito bem durante praticamente todo o jogo. Teve uma infelicidade, sofreu um golo, mas pronto, foi uma infelicidade, podia ter feito antes, mas continuou a trabalhar para lutar pelo resultado. Acabou depois de ser ferido, marcou o golo no fim, mas o Messi também tinha empatado no fim, penso que isso agora aconteceu a nós, mas acho que foi muito bem. Agora a parte final obviamente é sempre difícil, há uma cidade muito grande, os jogadores estão muito cansados, depois de um desgaste muito grande, mas acho que foi uma vitória justa de Portugal. Quanto ao terceiro lugar obtido no torneio, Fernando Santos disse que, apesar da equipa ter falhado a conquista do primeiro lugar, os portugueses devem estar orgulhosos da sua seleção. O Portugal fez uma prova, na minha opinião, excelente. Obviamente não foi ótima, não foi espetacular, porque queríamos ganhar e que nós queremos é ganhar sempre, não ficamos no primeiro, mas acho que os portugueses devem estar seguramente, tenho a certeza, até para aquilo que eu tenho recebido como mensagens, os portugueses estão muito orgulhosos desta equipa. O jornalista da Rádio Renascença, Pedro Azevedo, acompanhou a partida e faz agora o resumo. Um dado relevante foi olhar para um jogo de lana caprina e duas equipas que jogaram claramente para ganhar e para saírem com uma vitória que lhes desse o terceiro lugar nesta Taça das Confederações. Saúde-se a dignidade que Portugal e México tiveram ao longo dos 120 minutos em que estiveram em campo. Portugal teve vários momentos de infelicidade neste jogo. Falhou um penalti por André Silva aos 16 minutos. Depois o golo que adianta o México no marcador é um autogolo de Luís Neto. E para além destes momentos de infelicidade, houve várias oportunidades desperdiçadas num jogo em que Portugal tem a estatística a seu favor. 54% de posse de bola, 23-13 em remates, 12-3 em cantos. Portugal foi claramente superior ao México. Na minha opinião, no futebol merece sempre ganhar a equipa que marca mais golos do que a outra, ou seja, os resultados são sempre justos. Mas se Portugal não ganhasse este jogo, seria muito ingrato para a seleção portuguesa. Daí que esta vitória assente como uma luva num jogo em que, no meu ponto de vista, o melhor em campo chama-se Pep. Foi o jogador que soube empurrar a equipa para a frente. Vimos-lo muitas vezes em manobras de meio campo e em zona de finalização nos últimos minutos, quando Portugal procurava o empate. E foi ele que deu o prolongamento com o golo que marcou aos 91 minutos e foi ele também o patrão da defesa a segurar o último assédio do México já nos minutos finais, quando a equipa mexicana desesperadamente procurava o golo que lhe pudesse dar o desempate por grandes penalidades. Uma vitória certa de Portugal num jogo que lhe dá 3.100.000 euros. É o prémio monetário da FIFA para o terceiro classificado nesta Taça das Confederações. Já agora, o vencedor vai receber 4.400.000, o segundo classificado 3.950.000 e o México vai para casa também com uma boa maquia, 2.600.000 euros. O jornalista Pedro Azevedo da Rádio Renascença e a análise a esta vitória de Portugal sobre o México por 2-1 e o consequente conquista do terceiro lugar na Taça das Confederações. O próximo jogo da Seleção Nacional é para a qualificação para o Mundial de 2018 e realiza-se a 31 de agosto frente às Ilhas Faroé, um jogo em que só a vitória interessa. A candidata do PSD à Câmara Municipal da Ribeira Brava, Nivalda Gonçalves, pretende criar um gabinete municipal de apoio ao agricultor e investir numa rede de caminhos agrícolas que ligue as 4 freguesias do concelho. O anúncio foi feito este domingo durante uma visita a Estufas, na freguesia da Taboa. A nossa proposta enquanto candidatura ao município da Ribeira Brava é abrirmos um gabinete de apoio ao agricultor em parceria com a Secretaria Regional da Agricultura, em que se presta um serviço de proximidade aos nossos agricultores, evitando deslocações ao Funchal e tendo aqui no concelho
uma resposta todos os dias com uma pessoa especializada a fazer vários serviços, desde o parcelar ao prémio agricultor, aos vários requerimentos em termos de pesca e de outras áreas inerentes à agricultura, e fazendo com que essa resposta aos nossos agricultores esteja sediada no concelho, em que o município presta as instalações e toda a colaboração necessária para o seu funcionamento. Já em relação às acessibilidades, Nivalda Gonçalves acrescentou que é necessário construir novos caminhos agrícolas em todo o concelho que liguem as 4 freguesias, de forma a oferecer melhores condições e prestar um apoio digno a todos os agricultores. Damião Coelho é o cabeça de lista à Junta de Freguesia do Caniço pelo PSD. Durante a apresentação, neste domingo, o candidato disse que quer tirar o Caniço da pasmaceira em que mergulhou nos últimos 4 anos. E espero que nós os dois, Roquelino na Câmara e eu na presidência da Junta, façamos um trabalho e possamos levar esta cidade, a cidade do Caniço, àquele patamar que nós queremos. Não ao patamar atual que está, que é, desculpe eu termo, uma pasmaceira. Ninguém faz nada pela nossa cidade, a cidade continua sempre na mesma. Nós temos uma equipa que será uma equipa de intervenção, uma equipa de ação, não uma equipa que espera que as coisas aconteçam. Portanto, muitas vezes vamos bater à porta da Câmara e também à porta do Governo a pedir e a reivindicar algo que é preciso para que a nossa cidade cresça e seja uma cidade de qualidade e que também tenha tudo aquilo que uma cidade deve ter. Damião Coelho faz-se acompanhar por Sidónio Quintal, Catarina Dias, Fábio Fernandes, Sandra Sá, Judite Duarte, Marco Nóbrega e Tiago Coelho. Damião Coelho é líder de escuteiros, presidente da Casa do Povo e bancário de profissão. O presidente do CDS, Lopes da Fonseca, desafiou o secretário regional da Agricultura a dizer publicamente quantos postos de trabalho criou o setor primário desde 2015 e a indicar a taxa de execução dos fundos comunitários para a agricultura. O líder centrista disse que o setor agroalimentar em Portugal continental está a crescer 2 dígitos ao ano e por isso desafiou o Governo Regional a apresentar publicamente resultados concretos das suas políticas, dado que este quadro comunitário está a acabar e é importante saber de que maneira a região tem sabido aplicar os fundos estruturais para o setor. Lopes da Fonseca falava durante a visita à Feira Agropecuária do Porto Muniz, onde se mostrou agradado com as melhorias introduzidas pelo Governo Regional em todo o recinto do certame, elogiou o desempenho dos agricultores e o esforço que fazem para contribuírem para a economia regional e para a humanização da paisagem, mas disse, é preciso muito mais. A candidata do PS à Câmara Municipal da Calheta, Sofia Canha, considera que os bombeiros voluntários do concelho precisam de um acordo coletivo de trabalho, de modo a favorecer a sua condição profissional no sentido de existir uma maior regulamentação do seu próprio trabalho. Nós achamos que os bombeiros voluntários precisavam de um acordo coletivo de trabalho e não têm. E isso deveria favorecer, de facto, a sua condição profissional. Havia uma maior regulamentação e regulação do seu próprio trabalho, como sabemos, e sobretudo nestas alturas de período de maior carência, maior necessidade de efetivos, no período de verão, no período de vigência da do POSIF, não há férias, não há quase pausas, é uma sobrecarga de trabalho e não é um trabalho fácil, como todos nós reconhecemos, e portanto nós achamos que seria imperioso haver um acordo coletivo que regulasse toda a sua carreira. Sofia Canha defendeu também uma maior transparência na gestão da Associação dos Bombeiros Voluntários da Calheta, bem como a revisão das comissões dos comandantes e a duração dos seus mandatos. Preferíamos que não fosse por razões políticas a sua colocação, que fosse por razões técnicas, e até por concurso, como nos bombeiros voluntários ou aos sapadores. De qualquer modo, a ser assim, a permanecer assim, que houvesse uma limitação de mandatos, porque nós sabemos que a mesma pessoa no mesmo cargo, durante 20, 30 anos, há vícios que se instalam e sem o próprio dar conta disso até, e para uma maior eficácia e eficiência na função que exerce de comando, e para que não se instalem esses interesses entre os próprios elementos da corporação, que depois acabam por se vincular mais a uma vertente ou outra e a seu poder instalado durante muito tempo, traz alguns vícios, de facto. Acho que não abonam a favor de uma instituição como esta.
Declarações de Sofia Canha durante uma ação política que decorreu junto ao quartel dos bombeiros voluntários da Calheta. A CDU foi às zonas altas da Ribeira Brava acusar o governo regional de não realizar as promessas quanto à criação de alternativas aos cabos de alta tensão junto às zonas habitacionais. O coordenador do partido, Edgar Silva, diz que a prometida passagem subterrânea continua por se concretizar. Nesta zona alta da Ribeira Brava passam 27 cabos, inicialmente eram 5, agora são 27 cabos de alta tensão sobre zonas habitacionais. Isto não pode continuar. O governo regional, junto da empresa de eletricidade da Madeira, até porque existem meios financeiros e é possível recorrer a fundos comunitários para uma intervenção relativamente a este problema, tem que se mobilizar para que de uma vez por todas esta situação tenha uma resolução, pois os cabos de alta tensão não se justificam mais que onde estão habitações, onde vivem pessoas, sabendo-se das incidências negativas que os cabos de alta tensão têm junto das populações, que não se encontrem alternativas, é inadmissível nos nossos dias. Edgar Silva acrescentou que o PCP vai confrontar o Governo no Parlamento Regional em relação à questão dos cabos aéreos de alta tensão. A Delegação Regional da Cruz Vermelha Portuguesa já entregou 4 das 5 casas que recuperou em várias freguesias do Funchal, depois de terem sido destruídas pelas chamas de agosto do ano passado. Essa recuperação só foi possível graças aos 203 mil euros recebidos na conta solidária aberta para ajudar as famílias afetadas, conforme explica Rui Nunes, presidente da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa. Naturalmente nós não tínhamos qualquer possibilidade de se escolher. Portanto, apoiamos no Instituto de Investimentos Habitacionais da Madeira, que nos deu todo o apoio técnico nessa área, e foi através das moradias que nos indicaram, nós pedimos que fossem diluídas pelas diferentes freguesias do Funchal, e assim foram uma em São Roque, uma em São Pedro, 2 no Monte e uma em Imaculado Coração de Maria. Rui Nunes lamenta os impostos que a Cruz Vermelha tem de pagar referentes aos donativos. O dinheiro vem de donativos, esses donativos, as pessoas que receberam esses donativos, os seus vencimentos já foram taxados de alguma forma e fazem um donativo à instituição Cruz Vermelha, que depois vai pagar IVA a uma taxa normal. Se não fosse essa taxa normal de IVA de 22% que devemos de pagar, nós poderíamos recuperar mais uma moradia. Das 5 casas reconstruídas, a Cruz Vermelha entregou agora 4. A quinta ainda está em fase de acabamentos e deverá ser entregue em breve. Períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado nas vertentes sul da Ilha da Madeira. Vento moderado de nordeste, rodando gradualmente para norte. São as previsões para as próximas horas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 88.8 Notícias.